passando para fazer o registro de mais uma aula de física. Eu sou a professora Rosenilda e o tema da nossa aula de hoje é calor sensível e calor latente. Vimos nas aulas anteriores o conceito de calor, que é uma energia térmica em trânsito que se dá por conta da diferença de temperatura dos corpos. Então, um corpo de maior temperatura, ele transfere energia para um corpo de menor temperatura. Quando acontece essa troca de energia em forma de calor, pode acontecer que a substância ela pode alterar a sua temperatura, ou seja, pode acontecer uma variação na sua temperatura. Quando isso acontece, nós estamos falando do calor sensível. O calor sensível, ele pode ser calculado por Q igual a M vezes C vezes ΔT. Essa é a expressão que nos permite calcular o calor sensível de uma substância. Mas, nessa troca de energia, também pode acontecer uma alteração no estado físico desse corpo, ou seja, uma mudança de fase. Quando isso acontece, nós estamos trabalhando com calor latente, e o calor latente, o seu cálculo se dá por Q igual a M vezes L. Mas você lembra o que é uma mudança de fase? A mudança de fase, ela é a mudança do estado de agregação da matéria, estado físico dessa matéria. Então, temos passagem do sólido para o líquido, que é a fusão, a passagem contrária, que é do líquido para o sólido, a solidificação. No estado líquido para o gasoso, temos a vaporização e do gasoso para o líquido, a condensação. Também pode acontecer o processo do estado sólido direto para o gasoso. Nesse caso, temos a sublimação. E a sublimação inversa acontece no processo contrário, do estado gasoso para o estado sólido. Voltando para o calor sensível, e aí a nossa fórmula, Q igual a M vezes C vezes ΔT, onde Q é a quantidade de calor recebida ou cedida pelo material, e aqui vamos utilizar calorias, lembrando que a unidade oficial no Sistema Internacional de Unidades é o Joule, tá? A massa é o M, representada por M, C é o calor específico da substância, representa-se aí por C minúsculo, e a sua unidade de medida é calorias por grama, e ΔT, a variação de temperatura. O calor latente, a sua expressão matemática é Q igual a M vezes L. E neste caso, nós temos Q para a quantidade de calor, também medida em calorias, M é a massa, e L o calor latente. Atente-se para a unidade de medida que também fica como calorias por grama. Então, é muito importante a gente ressaltar aí que para a gente encontrar o calor latente de forma específica, usando essa fórmula aqui, você observa que o calor latente ele é representado por L. Então, você precisa fazer um manuseio nessa fórmula e retirar o M desse membro. Ele está aqui multiplicando L, logo ele vai passar para o outro lado. De que forma? Então, eu vou ter Q sobre M, ele passou para o outro lado em forma de divisão, E o L continua do outro lado. Ou seja, para a gente calcular o calor latente, nós vamos ter que L é igual a quantidade de calor sobre a massa, ok? Neste gráfico, a gente pode acompanhar esses processos de trocas de calor. Onde é que acontece a troca do calor sensível e onde acontece a troca do calor latente? Então, voltando para o conceito, calor sensível, a substância sofre variação na sua temperatura. Veja que a substância está aqui em menos 10 graus Celsius e ela recebe calor, e à medida que ela recebe calor, sua temperatura sofre variação, aumenta. Então, que calor é esse? É o calor sensível. Quando chega aqui, neste ponto, a substância ela entra no processo de fusão, ou seja, ela vai fazer a passagem do estado sólido para o líquido. Continua recebendo calor suficiente para que essa fase ela se modifique, ou seja, aconteça o processo, a mudança dessa fase, certo? E
Por isso, ó, a sua temperatura não vai sofrer variação, mas ela continua recebendo calor. Que calor é esse? O calor latente, que nesse caso é o calor latente da fusão por conta da passagem, tá? Do sólido pro líquido. Atingindo aqui a fase líquida, nós vamos perceber, totalmente líquida, tá? Vamos perceber aqui que acontece de novo uma alteração na temperatura desse corpo, ó. Ele vai sofrer uma variação de 0 até 100 graus Celsius e continua recebendo calor. Então, esse calor que provoca a mudança nessa temperatura é o calor sensível. Chegando neste ponto, inicia o processo de vaporização, ou seja, a passagem do líquido para o gasoso. Então, esse aqui é o calor latente de vaporização que a substância vai receber. Não sofre alteração na sua temperatura, mas ele vai receber calor suficiente para dar condição que essa fase seja modificada, certo? Que calor é esse? O calor latente. E aí, olha, entrou de novo aqui no gasoso, no estado de vapor, volta a variar a sua temperatura e, novamente, o calor sensível é que está sendo, a substância está recebendo esse calor sensível bem aqui. Nós temos aí uma curva de aquecimento, né? No caso do exemplo do slide anterior. Essas curvas, elas podem ser de aquecimento ou de resfriamento. Então, quando a substância ela recebe calor, ela vai estar aumentando a sua temperatura. Quando ela cede, essa temperatura vai diminuindo, ok? Aí nós vamos ter uma curva de resfriamento. Nessa curva de aquecimento aqui, temos o estado sólido, aumenta a temperatura, entra na fusão, né? A passagem do sólido para o líquido, e aí passa por essa transformação, quando chega no líquido continua recebendo calor, continua recebendo energia e até acontecer a transformação do líquido para o gasoso, que é o processo de vaporização. Então, calor sensível, ele é o calor que produz a variação de temperatura sem que o estado físico da matéria se altere. Um exemplo disso é quando a gente coloca alguma coisa no fogo, seja um leite para aquecer, uma água, que é o exemplo mais comum que nós temos, vai aquecer a substância, mas não vai mudar o seu estado físico. Então, esse calor que faz essa variação de temperatura aumentar é o calor sensível. Agora, o calor latente, ele vai provocar, ele vai dar condição, né, para que essa substância mude de fase. Exemplo bem clássico é aí, olha, o cubo de gelo. Quando nós temos um cubo de gelo que ele vai receber uma quantidade de energia, ele vai passar da fase sólida para líquida. Até que isso aconteça totalmente, o calor que vai possibilitar essa passagem é o calor latente. Agora nós vamos exercitar. Momento muito bom da nossa aula. Vamos lá? Aqui nós temos o gráfico a seguir representa a temperatura de uma substância, inicialmente no estado sólido. Atenção para essa informação, em função da quantidade de calor recebida. A massa da substância é de 50 gramas. E pede para você calcular quantidade de calor recebida no estado sólido, temperatura de fusão da substância, calor latente de fusão, enfim. Antes de você começar a fazer esse cálculo, é necessário que você extraia as informações do problema. Primeiro, faz uma análise gráfica do que você está vendo aqui. Então, nós temos um gráfico de temperatura em graus Celsius, na vertical, né? E na horizontal, no eixo da horizontal, nós temos a quantidade de calor em calorias. O exercício diz que a substância está inicialmente no estado sólido. Opa! Então, aqui, nesse primeiro processo, nós temos o estado sólido.
E aqui a gente vai observar que a substância ela recebe uma quantidade de calor e varia a sua temperatura. Que calor é esse? É o calor sensível. É o que vai provocar a mudança de temperatura. Quando ele chega neste ponto, ó, recebeu 100 calorias. Recebeu 100 calorias, ele entra no ponto de fusão. Ok. Nessa fusão, a temperatura não sofre variação, mas a substância continua recebendo energia, né, calor, para que ela mude para o estado líquido. Então, quando chega aqui, ó, estado líquido, nós temos a mudança do sólido para o líquido, ok? Sólido para o líquido. E aqui no estado líquido, nesse ponto exatamente, é quando a substância está totalmente líquida, olha, 1000 calorias. E nessa fase líquida, ela recebe calorias, a quantidade de calor que vai de 1000 até 2000 calorias. Informações que nós precisamos guardar, porque será útil na hora da gente resolver aí os cálculos. Depois, a substância vai passar do estado líquido para o estado de vapor, ou seja, para o estado gasoso, certo? Deixa eu acertar aqui essa escrita. Nesse estado gasoso aqui, vamos fazer isso direitinho. Nessa mudança aqui, nós temos a vaporização. Essa vaporização aqui, ela proporciona que a substância receba a energia para fazer essa mudança de fase, porém a temperatura não sofre variação, então permanece em 60 graus Celsius. Ok, feita essa análise, vamos para a resolução de fato. Na letra A, ele quer a quantidade de calor recebida no estado sólido. Gente, quantidade de calor representa-se pela letra Q. Ok, então na letra A a gente vai achar a quantidade de calor no estado sólido. Mas é importante que você retire primeiro as informações do exercício, tá? Então, vamos colocar aqui, o que eu tenho de informação nesse exercício? Ele me dá a massa. Ele diz que a massa da substância, ela é igual a 50 gramas. Então, também preciso guardar essa informação. Então, na letra A, a quantidade de calor no estado sólido, e aí eu já fiz análise no gráfico, já vi que essa quantidade de calor ela vai de 0 a 100, logo será de 100 calorias, ou seja, esse material recebeu 100 calorias no estado sólido. Agora vamos para a letra B. Na letra B, pede a temperatura de fusão da substância. Temperatura de fusão, ou a fusão é nessa passagem do sólido para o líquido, a fusão está aqui, ó. E qual é a temperatura de fusão? 20 graus Celsius. É constante, não muda. Então, também não temos conta aqui. Basta você fazer a análise. A temperatura de fusão será igual a 20 graus Celsius. Vamos para a letra C? O calor latente de fusão. Mais uma vez, nós vamos observar quantidade de calor, né? Só que essa quantidade de calor aí é do calor latente. E o calor latente, ele é representado pela letra L. Lembra da nossa fórmula? Para calcular esse calor latente, eu preciso saber a quantidade de calor que está sendo fornecida para o material e saber também a massa dessa substância. É um calor latente e nós estamos avaliando a fusão. Se é o calor latente da fusão, mais uma vez eu vou olhar neste ponto do gráfico. Quanto recebe-se de calor aqui? Começa em 100 calorias e vai até 1000 calorias. Então, 1000 menos 100 será igual a quanto?
900 calorias. Gente, isso é uma questão de atenção, tá bom? Então, eu tenho aqui, para fazer a substituição, a quantidade de calor da fusão será de 900 calorias. Tudo bem? E a massa? A massa da substância ela não vai mudar, ó, é 50 gramas e nós temos aqui 50 gramas. Então, o calor latente da fusão vai ser igual. Agora a gente vai proceder aqui com o cálculo. Então, eu tenho 90 dividido para 5, isso vai ser igual a quanto? 18. E atenção na unidade de medida, olha como elas conversam entre si. Calorias por, que é essa barra, né? Grama. Feito aqui o nosso cálculo. Agora vamos para a letra D. A letra D está solicitando a quantidade de calor recebida no estado líquido. Agora vamos olhar para o estado líquido. Quantidade de calor. O estado líquido, a quantidade de calor começa em 1000 calorias e vai até 2000 calorias. Então, ele recebe de 1000 até 2000, quanto de calor? Ó, só fazer o cálculo. Ó. 2000 calorias menos 1000, né? Então, a quantidade de calor no estado líquido da substância será igual a 2000. Eu vou fazer esse cálculo aqui para que você perceba que sempre a gente vai fazendo essa subtração e nós vamos obter o resultado da variação. Então, 2000 menos 1000, nós vamos obter 1000 calorias. 1000 calorias aí recebidas. E por último, nós temos o cálculo do calor latente de vaporização. Nesse cálculo, você vai perceber que você vai usar a mesma fórmula usada em C, na letra C. Eu tenho que calor latente vai ser igual a quantidade de calor sobre massa. A observação que eu vou fazer é que na letra C é o calor latente de fusão. Já na letra E é o calor latente de vaporização. Logo, eu preciso olhar para cá. A vaporização, a passagem do líquido para o gasoso. Então, quanto de calor essa substância recebe aqui? Ela inicia o seu processo aí de receber calor na vaporização em 2000 calorias e vai até 4000 calorias. Então, se vai até 4000 calorias, então 4000 menos 2000 calorias, isso vai ser igual a 2000 calorias. Essa é a quantidade de calor recebida na vaporização. Sobre a massa da substância, 50 gramas. Perfeito. Agora nós temos aí, olha, 200 dividido por 5. Quanto nós vamos obter aí para o calor latente de vaporização? Nós temos então 40, atenção na unidade de medida, calorias por grama. Atenção nesses cálculos, a interpretação que você faz no gráfico, ela é muito importante para o seu entendimento. Então, refaça essas contas, finalizamos aí a análise desse problema, né, desse gráfico, e você refazer ajuda para que os conceitos que você tem sobre os tipos de calor sejam reforçados, ok? E que horas que isso vai acabar? Bom, acabou. A nossa aula termina por aqui. A gente se encontra numa próxima edição e continuem se cuidando, gente. Fiquem com Deus.